Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos fazer o exercício utilizando a regra da cadeia para calcular a derivada de algumas funções. Barbadinha. Então vamos continuar, né, a lista da aula 9, né? Nós fizemos os itens A e B, agora a letra C. Y igual a 4x mais 2 na terceira. Então, pelo que a gente já falou, né, se vê logo que o 4x mais 2 é o nosso argumento, né? O 4x mais 2. E o linha, já acho o linha é 4. Então eu tenho ali a minha função em função de u, né, u na terceira. Ó. E a derivada é 3u2. Isso aqui não é a regra da cadeia ainda, tá? Só a derivada simples aqui. Agora eu uso a regra da cadeia, ó, que é a derivada da f em relação a u vezes o linha. A derivada da f em relação a u é 3u2, tá? Em vez do linha. Aí vem com os dados de lá, ó, tá? 3 vezes o u, que é 4x mais 2 ao quadrado, ó, tá? Então, ao quadrado, o linha é 4. Tá? Então agora a gente ajeita, a gente procura não deixar assim, ó. A gente pode multiplicar o 3 pelo 4, não pode multiplicar o 3 e o 4 pelos dois de dentro, porque primeiro tem que desenvolver essa potência. Tá? E essa potência, como o expoente é 2, a gente pode desenvolver um produto notável. Né? Se fosse na terceira, quarta ou quinta, a gente deixa indicado, mas aqui dá para fazer. Ó. Então eu vou multiplicar o 3 pelo 4, ó, 3 vezes 4, 12, e desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro, quadrado de 4x é 16x2, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 4x, 8x vezes 2, 16x, e quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Agora sim o 12, né, eu vou distribuir por todos lá de dentro, multiplicando. Então, 12 vezes 16x2 dá 192x, 12 vezes 16x, 192x, e 12 vezes 4, 48. Tá? Barbadinha. Agora vamos procurando se acostumar em fazer direto, tentar enxergar uma maneira direta aqui para vocês depois, né, não perder muito tempo com essas coisas aqui. Ó. Por exemplo, como é que eu faria direto daqui para cá? Pensando na regra da cadeia, né, aqui, a função por fora e por dentro. Então, na regra da cadeia, a gente vê, primeiro deriva, a gente identifica aqui que quem está por dentro é 4x mais 2, né, é o argumento, e quem está por fora é a potência, expoente. Então, a gente deriva primeiro, né, a função que está por fora, então é a potência. Então, a derivada da potência, o expoente passa para frente diminuindo o expoente. Tá? É isso que a gente fez aqui. Ó. Tá? Passou para frente o 3 e diminuiu 1 do expoente. Pronto. E o 4x mais 2 fica ali. Tá? E vezes a derivada da função que está dentro. A derivada de 4x mais 2 é 4. Ó, e vezes 4. Que é isso que está aqui. Ó. Tá? E aí depois é o desenvolvimento algébrico aqui para ajeitar melhor a resposta. Tá? Mas dá para fazer quase direto, acostumando. Letra D. Ó. Y igual a E elevado a x2 mais 1. Tá? Isso aqui tem lá na tabela. Tá? Se quiser fazer direto, isso aqui é E na U. Tá? A E na U aqui. Então, x2 mais 1 é U. Ó. E o linha é 2x. Tá? Então, f de U é E na U. Ó. E na U. Tá? E a derivada de E na U é E na U. Tá? Mas como simples, só em função de U. Agora, pela regra da cadeia, é o f' de U vezes o linha. Ou seja, E na U vezes o linha, que é exatamente o que tem na regra lá na tabela. Tá, gente? Tem que cuidar para não se confundir com isso aqui. Tá? Então, vamos substituir. Ó, E na x2 mais 1 vezes o linha, que é 2x, que nós temos aqui. Normalmente, a gente passa esse 2x aqui para frente, né? Fica 2x vezes E elevado a x2 mais 1. Tá? Então, dá para usar direto ó, daqui. Ó. Isso aqui é a regra da tabela. É E na U vezes o linha. Então, é o E na U, E na x2 mais 1 vezes o linha. Derivada de x2 mais 1 é 2x. Tá? Barbadinha. Letra E, ó, y igual a seno de 4x3. Então, pelo que a gente já falou, 4x3 é o argumento, né? É o U é 4x3. Tá? Então, eu vou ter seno de U ali, né? O linha é 12x2, derivando, e f de U é seno de U. E a derivada vai ser o cosseno do U. E usando a regra da cadeia, é a derivada em relação a U vezes o linha. Tá? Ou seja, cosseno de U vezes o linha. E aí, trazendo de lá, ó, cosseno de 4x3 vezes 12x2. Assim como aqui a gente passou 2x para frente, a gente passa isso aqui ali para frente. Tá? Fica y' 12x2 vezes cosseno de 4x3. Tá? Então, na tabela, se a gente olhasse lá na tabela ou fazer direto, né, eu tenho seno de 4x3, 4x3 está por dentro, o seno está por fora. Então, derivando por fora, pensa só seno, derivada do seno de qualquer coisa que tem lá, é o cosseno de
de qualquer coisa, vezes a derivada do qualquer coisa, a derivada de quem está por dentro. Derivada de 4x3 é 12x2. Depois ajeita aqui no final. Barbadinha. Letra F. Y igual a cosseno na terceira de x na quarta. Bom, aqui eu já dei uma complicadinha um pouco, mas não tanto. Né? Eu tenho aqui 3 funções, na verdade. Veja que a anterior eu tinha apenas, né, seno de, né, não tinha esse expoente aqui. Agora tenho o cosseno, o x4 e o expoente. Então eu tenho 3 funções. Uma função composta de 3 funções. Tá? Então nós vamos chamar essa aqui, ó, vamos começar de dentro para fora. A função que está envolvendo tudo por fora é a potência. Porque isso aqui é a mesma coisa que todo cosseno de x na quarta na terceira. Então, o expoente, né, potência é 3. Depois, tirando esse 3, quem está por fora é o cosseno. E por último, o que está por dentro é o x na quarta. Então, vamos começar com o que está por dentro, bem, que é o x na quarta. Então, u em relação a x, né, é x na quarta. E já acha a derivada, que é 4x3. Tá? Aí eu vou ter, logo aqui está, né, tá por fora do x na quarta, mas ainda está por dentro da potência, que é o cosseno. Mas como eu chamei o x na quarta de u, né, eu tenho cosseno de u. E vou chamar essa cosseno de u de v. É uma outra função. Então vai ser v em relação a u. E a derivada de v em relação a u é menos seno de u. Né? Derivada de cosseno é seno de u. Função simples, com u. Tá? E aí eu tenho a minha função com a potência. Tá? Como é que eu vou chamar a minha função? V na terceira. Tá? Porque a minha v, ó, v é o cosseno. Quem é que está na terceira? É o cosseno. Todo cosseno tem derivada à terceira. Então é o v na terceira. E a derivada de v é 3v2. Tá? Como função simples. Tá? Então agora a regra da cadeia. Só que a regra da cadeia vai ter 3 fatores agora. Ó. A derivada da f em relação a v, vezes a derivada da v em relação a u, vezes o'. Tá? Pela notação de Leibniz fica assim, ó. Y' é a derivada de y em relação a x, que a minha função y depende de x. Então, o resultado tem que ser em relação a x. Vai ser o quê? A minha derivada de y em relação a v, porque o y é o f. Tá? Então, é a derivada de y em relação a v, que é isso aqui. Vezes a derivada de v em relação a u, que é isso aqui. Ó. Tá? E vezes a derivada de u em relação a x, que é essa aqui. Então, substituindo, ó, f' de v, 3v ao quadrado, vezes v' de u, que é menos seno de u, e vezes o'. Tá? E agora vamos substituir. Ó. Tá? Quem é v? O v é o cosseno de u. Então, no lugar do v, eu vou colocar cosseno de u. Mas quem é u? É x na quarta. Então, no lugar do v, eu vou colocar cosseno de x na quarta. Então, fica 3 cosseno de x na quarta ao quadrado, que o v está ao quadrado. Daí, nas funções trigonométricas, quando eu quero levar toda uma função trigonométrica, o expoente vem aqui no meio, que nem aqui, ó. Tá? Então, isso é cosseno de u, cosseno de x na quarta ao quadrado. Tá? Menos seno de u, menos seno de x na quarta. E o' que é 4x3. Barbadinha. Agora a gente multiplica aqui, ó. Aqui mais que o menos dá menos, eu multiplico esse 3 pelo 4x3, né? Então, y' 3 vezes 4x3 com menos dá menos 12x3, cosseno ao quadrado de x na quarta e seno de x na quarta. Tá? Será que daria para fazer direto de lá para cá? Se a gente pensar um pouquinho, né? Que é a função que está bem por fora, né? Por fora é a potência. Então, se eu pensar só na regra de x na n, u na n, o 3 passar para frente e diminui 1 no expoente do cosseno aqui, ó. Então, ó, 3 passar para frente e diminui 1 do expoente do cosseno. Tá pronto. Vezes agora a derivada, aí pensa assim, tira o 3, o que sobra? O cosseno. Tá? Esquece esse aqui. Então agora eu vou derivar o cosseno. Qual é a derivada do cosseno disso aqui? É menos seno daquilo ali, do x na quarta. E tirando o cosseno fica só o x na quarta. E a derivada de x na quarta é 4x3. Então eu vim de fora para dentro. E depois a gente ajeita algebricamente ali. Barbadinha. G. Logaritmo natural de 4x mais 3. Tá? Então o argumento é 4x mais 3, é o que está dentro do ln, né? Então o u é 4x mais 3, já acho o' que é 4, né? Derivada de 4x mais 3. Então f de u é ln de u. E a derivada é 1 sobre u. A derivada, se fosse ln de x, a derivada é 1 sobre x. Né? A gente já está acostumado.
mas é só U aqui, né? Agora a regra da cadeia, né? F' de U vezes U'. Então, F' de U é 1 sobre U e U' é 4. Tá? Então, vai ficar 4 sobre 4x mais 3. Aqui embaixo é U, ó, 4x mais 3. E em cima, 1 vezes U', 1 vezes 4, que é 4. Será que dá para fazer direto? Veja que lá na regra, na tabela da regra da derivada do ln de U, tem 1 sobre U vezes U' ou U' sobre U. É uma das derivadas mais fáceis. Né? É sempre uma divisão em que o denominador é o argumento do logaritmo natural e o numerador é a derivada dele. Sempre assim. Letra H. Y igual a seno do logaritmo natural de x. Então, o argumento do seno é ln de x. O seno está por fora, o ln está dentro. Então, U é ln de x. U' é a derivada do ln de x. É 1 sobre x. É que nem aqui, ó. Tá? E f de U é o seno de U. Barbadinha. Agora, a regra antes da regra da cadeia, deriva, né? Prepara a derivada f' de U é o cosseno de U, né? Seno de U é o cosseno, derivado de seno de U é o cosseno de U. E substitui na regra da cadeia, f' de U, que é cosseno de U, vezes U'. E traz de lá, ó, o ln de x e o' é 1 sobre x. Aí multiplicando isso aqui, o' é cosseno do ln de x sobre x. Tá? Barbadinha. Tá? Y igual a e na x vezes ln de 4x. Bom, agora complicamos um pouquinho mais, né? Quando eu estou nas minhas aulas, eu digo assim, vamos complicando aos poucos os exercícios, daí quando chegar na prova vai ter a mais difícil de todas, né? Então, continuando. Então, isso aqui eu tenho produto de duas funções, ó. E na 3x vezes ln de 4x. Então, eu vou usar a regra do produto. Só que a regra do produto, que se vocês têm lá na tabela, se vocês vão ver, tem y igual a u vezes v. Então, é u e v. Tá? Então, aqui eu estou chamando a função toda de u e o ln de v. Então, u e v aqui no início não são argumentos. Tá? Então, vai ter uma mistura de u e v aqui. E a derivada de u vezes v, tá? O y' é uv' mais v'. Quer dizer, é a função u, que é e na 3x, vezes a derivada dessa aqui. Mais v, que é o ln de 4x, vezes a derivada de e na 3x. Nessa altura do campeonato, acho que até dá para a gente fazer direto, né? Mas vamos preparar tudo aqui. Ó. Então, nós vamos chamar de u, o e na 3x, né? E o', né? É o e na u vezes o'. Por quê? Porque o u é e na u aqui, ó. É um outro u aqui, ó. Né? Quer dizer, eu tenho uma regra dentro da outra. Tá? Então, ó, o' vai ser e na 3x, é o e na u, vezes a derivada do 3x, que é 3. Então, vai ficar 3e na 3x. Tá? A derivada que a gente já andou fazendo aqui no exercício anterior. Tá? E v é o ln de 4x. Tá? Qual é a derivada de, né, de ln de 4x? É u' sobre u. Eu estou chamando agora de u 4x. Aqui no e na 3x, tá? Esse 3x aqui é esse u aqui. E aqui esse u é 4x. Tá? Então, v' vai ser 4 sobre 4x. Quer dizer, u', derivada de 4x é 4, sobre u que é 4. 4x. Simplificando o 4 aqui, vai ficar 1 sobre x. Certo? Então, agora nós vamos substituir aqui nessa fórmula. Ó. U, que eu chamei de e na 3x, vezes v'. V' é a derivada do ln de 4x, que simplificando deu 1 sobre x. Mais o v, que é o ln de 4x, vezes o'. Tá? O' é 3e na 3x. Ó. Tá? A gente até pode arriscar fazer direto, só que aí você já tem que saber de cor essas derivadas aqui. Ó. Tá? U é e na 3x, então e na 3x. Derivada do ln de 4x. Tá? É a derivada de 4x, que é 4, sobre o próprio 4x. Aí simplifica o 4, fica 1 sobre x. Mais o v, que é o ln de 4x, vezes o', que é a derivada de e na 3x, que é o próprio e na 3x, vezes a derivada de 3x, que é 3. Isso parece meio confuso, né? Mas a gente tem que ir pensando, daqui a pouco pega o jeito. Tá? E aqui, multiplicando e na 3x vezes 1, fica e na 3x sobre x. Tá? Aqui o 3e na 3x passou para frente, 3e na 3x é ln de 4x. Pode deixar assim, mas veja que nesses dois termos tem o e na 3x que dá para colocar em evidência. Ó. Então fica e na 3x que multiplica
Aqui vai ficar 1 sobre x, porque e na 3x dividido na 3x dá 1, fica 1 sobre x. E tudo isso aqui dividido por e na 3x vai sobrar 3 ln de 4x. Barbadinha. E por fim a j. Tá? Essa pequenininha aqui, ó, f de x é tangente de 5x2 mais o seno ao quadrado de 3x menos a raiz de cosseno de 2x mais cossecante de 4x. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho direto, tá? Para deixar para vocês entenderem, estudarem bem isso aqui. Veja que isso aqui, né, tranquilo, não tem problema. O problema é que tem essa raiz aqui, ó. Então, que nem lá nas derivadas da simples, nós vamos transformar essa raiz primeiro em potência, elevada a 1/2. Então, primeiro preparar essa aqui. Então, as outras eu vou repetir, ó. Não vou derivar ainda. Então, é o cosseno de 2x tudo elevado a 1/2. Tá? Agora eu vou derivar cada termo. Então, tangente de 5x2. Aqui está por fora é a tangente, aqui está dentro é o 5x2. Então, qual que vai ser a derivada? Vai ser a derivada de quem está por fora, a derivada da tangente é secante ao quadrado. E vezes a derivada de quem está dentro. A derivada de 5x2 é 10x. Tá? Então vai ficar, ó, secante ao quadrado de 5x2 vezes a derivada de 5x2, que é 10x. Então já está pronto. Ó. Fiz direto. Agora, seno ao quadrado de 3x. Essa aqui é que nem a anterior que a gente fez antes aqui. Tá? Eu tenho 3 funções aqui. Então aqui está por fora, tudo é potência. Então vou fazer direto, ó. Da potência multiplica na frente e diminui 1. Então, 2 vezes seno na 1, 3x. Ó. 2 vezes seno na 1, 3x. Tá? Aí, tirando a potência, eu tenho que derivar o seno. Derivada de seno do 3x aqui é cosseno do 3x. E vezes a derivada do 3x, que é 3. Então, eu derivei a potência, derivei o seno, tá? não mexi no 3x, e derivei o 3x, que é 3. Tudo multiplicando, é regra da cadeia. E aqui, ó, também eu tenho potência, o cosseno e 2x. Então, primeiro potência que envolve tudo. 1/2 passa para frente, vai ficar, né, menos 1/2 cosseno de 2x elevado a menos 1/2, porque é 1/2 menos 1. E não mexi no cosseno de 2x. Agora eu vou derivar o cosseno de 2x. Derivada do cosseno de 2x é menos seno de 2x. E vezes a derivada de 2x, que é 2. Tá? Então, usei a regra da potência, a derivada do cosseno e a derivada do 2x. E a derivada da cossecante de 4x, tá? É cossecante de u. Tá? Vai ser menos a cossecante de u vezes a cotangente de u vezes o linha. Então vai ser menos cossecante de 4x vezes a cotangente de 4x vezes a derivada de 4x, que é 4. Tá? Confira lá na tabela, identifiquem na tabela de derivada lá. E agora o que tem que fazer é fazer ajeito algébrico. Ó. Esse 10x aqui vamos passar para frente, ó. Fica 10x secante ao quadrado de 5x2. Tá? Esse 3 aqui, 3 vezes 2 fica 6, seno de 3x, cosseno de 3x. Tá? Aqui, ó, menos com menos aqui vai ficar mais. No numerador aqui fica, né, o seno de 2x. Ó. Esse 2 vai simplificar com esse 2. E o cosseno de 2x elevado a menos 1/2 vai passar para baixo. E elevado a 1/2 fica a raiz. Então, raiz de cosseno de 2x. E aqui eu passei esse 4 aqui para frente, menos 4 cossecante de 4x, cotangente de 4x. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário. Na próxima aula nós vamos fazer mais exercício envolvendo, né, derivada e regra da cadeia.